Boa noite a todos, boa noite a Júlia, com quem eu tive esses primeiros contatos de preparação dessa atividade, boa noite também às pessoas que puderam atender o convite e poder participar desse momento. Eu queria agradecer a oportunidade da EFOP de poder socializar um pouco, né, da minha pesquisa de doutorado e destacar, não é, como eu estava falando, a importância estratégica dessa iniciativa da escola de formação da classe trabalhadora Vânia Bambirra. Para mim é um privilégio poder estar aqui hoje com vocês, queria agradecer a oportunidade e dizer também, não é, que o caráter estratégico dessa iniciativa, ela na realidade não se encerra com a saída, né, do ministro da Educação, que nos legou esse símbolo involuntário de lutas, né, como vocês colocam na apresentação inicial da página. Não se encerra com ele, né, porque essa ideia de que a universidade é um espaço de produção da balbúrdia, ela, na verdade, atravessa todos os ministros da educação, inclusive esse que tomou posse, ou foi anunciado que seria o ministro da Educação a partir de hoje. Então, é muito estratégico, muito importante, e eu gostaria de iniciar colocando exatamente do meu privilégio de poder estar aqui hoje socializando um pouco dessa pesquisa. A minha tese de doutorado, né, como a Júlia colocou, ela tem o título A Luta em Defesa da Educação Pública no Brasil, Obstáculos, Dilemas e Lições à Luz da História. Eu fiz essa pesquisa documental, propriamente dita, do período de 1980, né, a 1996. Eu desenvolvi essa tese de doutorado na Universidade Estadual de Campinas, sob a orientação do professor Dermeval Saviani. Esse trabalho, ele foi um trabalho que se apresentou para mim, né, ele se constituiu como um problema de pesquisa a partir da minha inserção, né, nos movimentos de luta em defesa da escola pública, ao longo, né, da minha própria trajetória como estudante universitária e depois como trabalhadora da educação, e também a partir de uma certa inquietação, né, que surgiu da própria trajetória, da compreensão dos dilemas, né, que a luta em defesa da escola pública trazia, e do desejo, nesse sentido, de compreender o que explicava, né? O que explicava a educação brasileira, ela ser como ela era, né? Eu participando dessas lutas, pude perceber, né, que o esforço coletivo, no sentido, né, de assegurar a educação pública para todos, com as características, né, que o movimento, das bandeiras que o movimento de luta issa e defende de forma bastante robusta, né? E nesse período que eu estou estudando, bastante original também, considerando a nossa história, né, a história da educação brasileira, eu me deparei com esse problema de pesquisa, né? O que explicaria, né, o fato da educação brasileira ela ter alcançado o século XXI, né, ainda com um certo déficit em termos educacionais. E essa questão, ela era uma questão muito importante porque ela estava justamente no bojo das lutas em defesa da educação pública, né? Os documentos, né, as falas públicas, elas apontavam, né, para esse sentido. A educação brasileira, ela tinha um déficit e aquela luta se justificava justamente para dar conta, né, de alcançar alcançar e superar esse déficit, e por isso mesmo precisava, né, de um tipo de
de luta que fosse robusta, que alcançasse aquilo que motivava a própria luta em si. Então, essa questão, ela foi uma questão para mim muito importante, né? Tentar compreender, e ela orientou, de certo modo, a minha pesquisa. Tentar compreender qual é a natureza dos obstáculos que a educação brasileira enfrentava. E, nesse bojo, a própria luta em defesa da educação pública enfrentava. Então, meu ponto de partida, né, ele passava por essas duas questões. Uma certa inserção no movimento de luta e, no bojo desse movimento de luta, a tentativa de compreender qual é a natureza, né? Quais eram os obstáculos e qual era a natureza desses obstáculos que a educação pública enfrentava. Né? Então, quando eu iniciei as minhas pesquisas para tentar pensar sobre essa questão, eu me deparei com o fato de que, né, desde o início, meu projeto de pesquisa estava delimitado no início da década de 80. E eu precisava, né, a luta em defesa da educação pública, ela não começava na década de 80, ela não começou na década de 80. Ela tem uma história. E eu precisava recuperar essa história, né, tomar conta dessa história para saber que características existiam, essa história feita antes do início da década de 80, que característica ela tinha, quais eram os traços fundamentais dessa história. Então, eu iniciei uma pesquisa que não estava prevista, na verdade, no projeto original do meu doutorado, que era justamente de tentar recuperar esses traços. Né? E aí, evidentemente, que a década de 80 a gente estava no final de uma ditadura, né? E eu precisei, então, recuperar de um modo até muito mais distante da história do que eu tinha a intenção inicial, mas que se fez necessário justamente para compreender o movimento da história, eu retomei, né, o final da década de 50, né, quando justamente se iniciou uma campanha em defesa da escola pública, né, tentando ali refletir sobre quais eram os traços fundamentais e como essa campanha se desdobrou até as vésperas do golpe que, né, deu origem aos 20 anos de ditadura militar e enfim, a ditadura produziu para buscar controlar essa luta em defesa da escola pública. Então, eu acabei fazendo todo um estudo, né, que eu chamei de antecedentes históricos, para eu recuperar o movimento da história e que pudesse me ajudar a compreender a década de 80 de uma forma mais adequada, 80 até 96. Então, esse processo de recuperação, ele me demandou da própria pesquisa, né, refletir sobre como se deu o processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Então, eu fui ali fazer todo um esforço, e nesse momento, né, eu entrei em contato com a obra do Florestan Fernandes, inicialmente muito mais motivada, né, pelo fato de que o Florestan Fernandes ele foi, na verdade, o único educador que teve um trabalho muito importante, né, na década de 50, nessa campanha em defesa da educação pública, que repetia, em certa medida, as campanhas em defesa da educação pública que vinham lá da década de 30 e que situavam um movimento que vocês devem conhecer, que é o movimento dos pioneiros pela educação nova. E ele, além de ter sido uma figura muito importante nesse momento histórico, ele também, né, tinha sido uma figura decisiva na década de 80, né, notadamente durante a Constituinte, né, e depois durante todas as audiências públicas e todo o trabalho em torno da Lei de Diretrizes e Bases, na década de 90. Então, eu me dei conta, né, que eu precisava conhecer melhor a obra do Florestan Fernandes, porque ele tinha, né, inicialmente, a minha motivação é porque ele tinha participado ativamente da luta em defesa da escola pública, da educação pública, melhor dizendo. E à medida em que eu fui fazendo esse esforço, eu fui compreendendo que, na verdade, o Florestan Fernandes ele tinha muito mais do que uma participação nas lutas, né?
ele tinha um olhar sobre o Brasil, ele tinha uma teoria sobre o Brasil, né? Ele tinha feito, né, um estudo sobre a natureza da própria Revolução Burguesa no Brasil, chegando a conclusões que me ajudaram muito, né, a compreender esse movimento histórico que aconteceu nesse período que eu acabei de falar para vocês, que se inicia na década de 50, né, e é interrompido pela ditadura, e também o que significou a ditadura para a história do Brasil e especificamente para a luta em defesa da escola pública, né, que é um certo reflexo, vamos dizer assim, das lutas mais gerais, né? E sentiu também fortemente, né, os efeitos, vamos dizer assim, da ditadura. Então, essa ideia, né, de estudar a educação a partir, né, da particularidade do capitalismo brasileiro, que foi uma ideia que, de algum modo, atravessou toda a minha pesquisa, foi uma inspiração, vamos dizer assim, uma inspiração do próprio Florestan Fernandes, né, que fez um esforço muito grande no sentido de apontar, né, que a ditadura, né, a Revolução Burguesa, na verdade, como um todo, a ditadura como a última etapa dessa Revolução Burguesa, ela se deu sob o signo da contra-revolução e ela se deu também reforçando os traços com o passado, né? Havia, segundo ele, né, nós reforçamos os traços com o passado, reafirmando o que ele chama de nogórdio, né? O que é o nogórdio? É justamente a reprodução sistemática na sociedade brasileira, né, do subdesenvolvimento, que tem duas facetas, pelo menos, ele é político, ele é um subdesenvolvimento econômico e é também cultural, né? E também o traço da dependência, que também é econômico e cultural. Então, o Florestan, com essa leitura, né, que ele tem sobre a educação, sobre a sociedade brasileira, sobre o modo como se constituiu, né, o processo tardio e prolongado da Revolução Burguesa no Brasil, me ajudou muito na compreensão do objeto de pesquisa, né, do meu problema de pesquisa, que foi organizado mais ou menos assim. Eu trouxe linhas gerais para a gente poder compreender. Quem teve a oportunidade de fazer a leitura da tese pôde, né, ver, né, acho que vai compreender melhor, né? E quem não teve ainda essa possibilidade, né, pode ter acesso ao trabalho na própria biblioteca da escola, né, aqui. Então, no capítulo 1, né, eu fiz um trabalho, primeiramente, como eu acabei de colocar, né, situando a educação, a reflexão sobre a educação, né, na particularidade do capitalismo brasileiro, tentando compreender justamente que razões explicavam o fato de que o Brasil tinha chegado no século XXI sem que a universalização da educação básica e a erradicação do analfabetismo tivessem sido conquistados, né? Tentar compreender que razões explicam, portanto, esse lugar, né, que a educação tem e esse déficit, como eu falei para vocês, né, esse déficit que aparece em muitos autores, né, na caracterização de muitos autores quando estudam a educação. Eu fiz um primeiro esforço nesse sentido. Na sequência, eu estudei, né, as 3 frentes de lutas, ou pelo menos organizei essas 3 frentes de lutas principais, né, no contexto que antecedeu a ditadura empresarial militar, não é? Essas 3 frentes de luta, justamente a campanha em defesa da educação, lá que herdava, né, trazia ou reeditava a luta dos pioneiros da educação nova, convocando, inclusive, né, os pioneiros, mais uma vez, convocados, né? A luta também nas campanhas estaduais e depois nos movimentos de base que aconteceram pelo país inteiro, pela superação do analfabetismo, e também a frente de luta da reforma universitária, que aconteceu ali nas vésperas, né? Aconteceu desde o início da década de 60 e se fortaleceu, inclusive, sob a ditadura militar. Não à toa, os estudantes, naquela ocasião,
né, ficou conhecido como inimigo nacional, como inimigo vermelho, justamente por estar fazendo uma luta muito importante pela democratização da escola pública, né, da universidade pública, desculpa. Então, eu fiz um esforço nesse sentido, né, justamente pensando essas 3 frentes de luta que foram colocadas concretamente pelos sujeitos como problemas nacionais. Né? Essa luta ela se deu num cenário de efervescência política, né, de lutas mais gerais pelas reformas estruturais que estavam acontecendo naquele momento em que o Brasil ele atravessava um momento decisivo do processo de ajuste, né, ao capitalismo monopolista e vivia justamente os dilemas da última etapa, da consolidação de sua revolução. Então, essas leituras que eu acabei de falar para vocês, notadamente as leituras do próprio Florestan, mas não apenas, né, na verdade, dos autores que buscaram compreender o Brasil a partir da sua relação com o movimento de expansão do capital, e aqui eu traria, né, como um autor importante nesse aspecto também o Caio Prado, também o Celso Furtado. Eu pude perceber, né, justamente que a ditadura ela encerrou, né, ela bloqueou a possibilidade de um capitalismo nacional, um capitalismo que pudesse desenvolver e aprofundar aspectos da revolução burguesa, né, que pudesse, por exemplo, ampliar a participação política né, de parte, né, das camadas, enfim, haver uma ampliação da participação política e também, né, o desenvolvimento de um projeto econômico que fosse autorreferenciado. Né? E o ajuste ele se deu justamente com a ditadura no sentido, né, de ajustar o Brasil ao capitalismo monopolista, né? E não ao desenvolvimento de um capitalismo, mas que fosse, de algum modo, um pouco vivesse dilemas que não fossem tão profundos quanto os que nós enfrentamos até hoje. Né? Então, esses foram elementos centrais naquele momento ali, né, na ditadura, que se encerraram, né, com a própria deflagração da ditadura empresarial e militar. Então, esses elementos que fazem parte, fizeram parte do primeiro capítulo, se associaram, né, ao próprio estudo sobre o que significou, né, efetivamente o golpe empresarial militar e a ditadura, né, que sucedeu a esse golpe, o que ele significou para o Brasil, né? O que movimento foi esse, né? À luz do próprio Florestan Fernandes, eu parto da ideia, né, de que esse movimento ele foi um movimento de contra-revolução. Ele foi um movimento que adequou, né, o Estado brasileiro de modo a desempenhar o papel, né, que o capitalismo associado dependente pretendia que ele desempenhasse, como periferia, como um capitalismo de periferia, como um capitalismo dependente, portanto. Então, eu parto dessa ideia, vou trabalhar nesse momento da tese com alguns dados, né, que eu, na pesquisa, fui tomar, né, da Comissão Nacional da Verdade, né, que chegou mais perto, embora não o suficiente para a gente saber, de fato, o que foi a ditadura empresarial militar. Né? Aí tem um debate muito interessante e muito importante para nós hoje, mais que nunca, né? Que é o de disputa do que é essa ditadura, do que foi a ditadura. Né? Ainda hoje, acho que notadamente hoje, na verdade, essa disputa ela está dada, ela está colocada, né? E a gente precisa, né, fazer essa disputa justamente esclarecendo que a ditadura empresarial militar ela não foi um movimento, como o próprio termo já indica, né?
dos militares, né? Um movimento que surgiu dos quartéis. Na verdade, a ditadura ela foi fomentada, ela foi produzida, ela foi organizada numa aliança, né, entre os militares, mas também, fundamentalmente, né, a burguesia local que estava associada ao capitalismo internacional. Então, esse é a questão, né, fundamental de afirmar a ditadura do Brasil, né, empresarial militar, como a ditadura do capital. Então, eu vou utilizando no primeiro capítulo fontes que ainda não são fontes propriamente primárias na pesquisa, né? Eu trabalho já com análises e, como eu falei para vocês, com o relatório da Comissão Nacional da Verdade, tentando trazer à tona as questões que tinham ali. Eu me recordo, só um parêntese, né, que na ocasião em que esses relatórios eles foram divulgados, eu me lembro que, claro, o processo de construção dessa comissão e a própria pesquisa que foi possível fazer, ele foi muito limitado. E quando o relatório foi lançado, havia uma clareza muito grande no campo da esquerda de que ele era limitado e que, enfim, não falava tanto, né, não traziam tantas questões à tona a respeito da ditadura. E eu, na verdade, quando eu fui ler esses relatórios, eu pude ver que, apesar de serem limitados, eu penso que a gente precisa explorar muito mais o que tem ali, né, escrito, que foi fruto de um trabalho coletivo, com limites, mas que eu acho que nós precisamos fazer uso, né, de uma forma muito estratégica nessa disputa, né, pelo significado da ditadura no Brasil. Então, ainda nesse capítulo, eu faço um estudo sobre o que foram as reformas educacionais e como elas, né, essas reformas implementadas, elas significaram no campo da educação o lema desenvolvimento com segurança, né? O modo como as reformas elas foram sendo implementadas, elas sendo pensadas e implementadas, elas tinham justamente essa perspectiva de desenvolver, né? Desenvolver em alguns, por exemplo, no ensino superior, notadamente a empresa privada, né? O setor privado, mas um desenvolvimento que também ele era composto por um processo de controle, né, da mentalidade, da formação que se deu em todos os âmbitos, né, desde a pós-graduação até a educação básica. Então, esse foi o conteúdo, né, do primeiro capítulo, que, como eu falei para vocês, eu usei basicamente fontes que foram fontes secundárias. No segundo capítulo, que inicia propriamente a minha pesquisa e o período histórico em que eu me debrucei mais, né, que é justamente a retomada da luta em defesa da escola pública após a ditadura, eu usei fontes primárias, né, pesquisei principalmente os anais das conferências brasileiras de educação, que fizeram parte desse movimento de luta. Fiz uma pesquisa sobre as audiências públicas, as atas das audiências públicas que ocorreram na Constituinte e também na LDB. Além de um estudo, né, de uma pesquisa nas revistas que essas três entidades, os SEDES, né, o Centro de Estudos da Educação e Sociedade, a Associação Nacional de Educação, a ANDE, e a ANPED produziram, né, nesse período. E foi muito importante esse estudo, vamos dizer assim, articulado dos movimentos, dos produtos, né, as atas como produtos das conferências organizadas por essas três entidades e as revistas que essas três entidades produziam, né, separadamente, porque essas revistas elas refletiam essa luta e eu pude compreender várias questões que não apareciam nos anais, né, como, por exemplo, a heterogeneidade de posições, não só em relação ao horizonte histórico, mas também em relação à agenda política. Eu pude compreender muito mais pesquisando as revistas, uma vez que as próprias conferências e os seus anais iam, né, eles registravam aquilo que era consensual no movimento. E eu estava buscando justamente
né, claro, o que era consensual, mas também o que era divergente, quais eram os dilemas internos a esse próprio movimento. Então, no segundo capítulo, né, eu começo discutindo o legado da ditadura empresarial militar, né, e os efeitos da transição prolongada e tutelada, né, buscando compreender o processo de reorganização do campo educacional. Né? Então, ali, no caso da ditadura, né, se ocorreu um esforço coletivo de consolidar as entidades, né, notadamente essas entidades, mas uma profusão de entidades foram criadas, porém essas três, elas foram entidades constantes na organização das conferências brasileiras, né? E esse movimento, ele colocou a luta em defesa da educação pública em um patamar inédito, né? Do ponto de vista da abrangência ampliada, mas também do ponto de vista organizativo e propositivo. Então, nós alcançamos um grau que nós não tínhamos antes nessa luta, né? Justamente, do meu ponto de vista, eu vou discutir isso na tese, por conta da possibilidade de articulação, né, dessas diferentes entidades. O campo educacional, ele é um campo vasto, né? As conferências foram a primeira tentativa de fazer uma unidade, de buscar uma unidade no campo educacional. Uma tentativa, evidentemente, com muitos problemas, né? Com muitas dificuldades, mas que foi uma tentativa que colocou, né? Ela tem um elemento original e ela também tem um elemento fecundo no sentido de ter nós termos realizado uma experiência histórica, né? Que com suas contradições a gente tem muito o que aprender com elas, né? Um dos elementos assim de balanço, vamos dizer assim, que eu fiz na tese foi justamente concluir, né, que nós temos uma dificuldade no campo da luta em defesa da escola pública, da educação pública, nós temos uma dificuldade muito marcante em relação a fazer sínteses superadoras da nossa própria experiência. Né? Nós temos uma dificuldade muito marcante nesse sentido. Eu acho que hoje a luta em defesa da educação pública no Brasil, agora, né, em plena pandemia, ela reflete essa nossa dificuldade. Né? Nós vivemos um impasse. E esse impasse que a gente vive hoje, ele é um impasse que está na própria história dessa luta. Né? E essas conferências brasileiras de educação, elas trouxeram à tona, né, esses impasses, embora os impasses de hoje, em alguns deles já estivessem aqui, outros são novos, né, e outros são específicos dessa década aí que eu estou estudando. Então, as conferências brasileiras de educação, né, fazendo o estudo desses documentos históricos, eu pude perceber que que era possível aglutiná-las do modo como eu apresento aí para vocês, né, a CBE 1 e 2 como tendo o mesmo viés político, a mesma perspectiva, né, objetivos muito, muito próximos. A terceira e a quarta, a quinta e a sexta também. Eu concluí que seria possível estudá-las assim, de forma aglutinada, sem prejuízos maiores para a compreensão de cada uma. Então, a primeira CBE e a segunda, né, eu queria um elemento importante para a gente destacar aí, para a gente entender como é que esse movimento histórico se deu e como é que os dilemas surgiram de forma gritante, a ponto, por exemplo, de um evento como esse, que tinha perspectiva de acontecer, né, ininterruptamente. Ele teve 6 edições e ele foi um evento. Esses foram eventos muito bem sucedidos do ponto de vista da capacidade de mobilização. Né? Por exemplo, a primeira CBE, a gente teve 1.200 participantes. A sexta, por exemplo, nós tínhamos 6.000. Então, havia, né, a convocação feita pelas CBEs, era uma convocação que era respondida com um número razoável de pessoas. Né? A gente tem dificuldade hoje de reunir tantas pessoas no evento. Em eventos, né, da luta em defesa da escola pública, justamente porque um dos efeitos dessa luta foi a nossa fragmentação. Um efeito dramático, mas que a gente sente fortemente hoje, mas que também já tinha traços muito fundamentais já aí nesse momento. Mas no caso da primeira e da segunda CBEs, né, houve, né, uma tentativa muito forte de construção de consenso.
né, uma mobilização muito grande, uma chamada, né, que levou, por exemplo, a esse aumento quantitativo, mas não apenas, também um aumento qualitativo de participação, com apresentações de trabalhos, etc., e que girava em torno, né, importante esse elemento, ela girava em torno de uma certa denúncia, que era uma denúncia ao caráter autoritário, centralizado e burocrático da ditadura empresarial militar. Aí eu queria abrir um parêntese também para a gente entender melhor um pouco isso, que é algo que aparece também na tese e que eu acho que nos ajuda a compreender. Primeiro, é importante colocar, né, que a denúncia feita à ditadura, ela era denúncia, por um lado, né, ao legado da ditadura, né, em termos educacionais, principalmente. Né, nós tínhamos ali, naquele momento, 7 milhões de crianças fora da escola, 30 milhões de analfabetos. Né, então, nós tínhamos uma situação dramática em termos educacionais no país, não apenas, mas, né, esses documentos denunciavam justamente a educação, né, a falta de oportunidades escolares para a maioria das crianças, para boa parte dessas crianças, né? E essa crítica feita, né, essa denúncia feita, ela trazia um elemento que é um elemento muito interessante para a gente compreender, né, qual era o horizonte político, né, desse movimento de luta nesse momento histórico. Né? O caráter, a crítica ao caráter autoritário, centralizado e burocrático da ditadura se contrapôs uma outra leitura sobre a educação, que é uma leitura de um certo... É uma leitura sobre a educação que era uma leitura como se o problema educacional ele fosse um problema social. Né? Ele predominantemente, a leitura que existe sobre as razões que explicam a educação ter recebido da ditadura um legado tão dramático em termos de exclusão, ele era feito justamente a partir da ótica de que a exclusão ela é um problema social, ela é um problema de marginalidade, e a educação, em nenhum momento, nesse momento, pelo menos como um movimento, vamos dizer assim, hegemônico, como movimento dominante que aparece nesses documentos, a educação ela não aparece exatamente problematizada a partir do padrão de acumulação. Né? Essa perspectiva de enfatizar o caráter autoritário, o caráter burocrático, o caráter centralizado das políticas educacionais da ditadura, ele foi muito importante, inclusive para a defesa de uma certa ideia de democracia que levou o próprio movimento em defesa da educação pública a atuar, né, a partir do signo da conciliação ao longo de praticamente todo o seu percurso histórico, vamos dizer, toda a sua trajetória. Né? Embora, para reforçar, embora tivessem no bojo desse movimento posições individuais que avaliavam, analisavam e problematizavam a educação, né, a partir do padrão de acumulação, e tivesse uma leitura, né, que relacionava os nexos profundos da educação com o capitalismo monopolista, o que predominou na documentação coletiva produzida pelas conferências brasileiras de educação foi justamente esse olhar que explica a educação, que trata a educação como uma questão social, como uma questão de marginalidade, né? Como uma questão que a gente precisa avançar para incluir a população não atendida. E essa leitura, ela em alguma medida, ela reduziu, ela empobreceu o próprio horizonte político e consequentemente, a agenda educacional, né, na medida em que ela se restringiu à defesa, né, da democracia. Então, em contraposição à ditadura, à democracia. Né? Então, não se discutiu a própria democracia burguesa, os limites dessa democracia. Não, se situou exatamente aí. E esses elementos, né, que eu estou colocando agora, eles ficaram claríssimos na terceira e na quarta ICBS. Né? Justamente quando os educadores apontaram no sentido, né,
da necessidade de uma ação, mas uma ação participativa pelas mudanças no âmbito da institucionalidade, né? A terceira CBE, ela chama para essa questão, né? É importante a gente situar aí, né, que a terceira CBE ela antecedeu as eleições, né? E essas eleições ela teve forte vitória, né, do campo da democracia burguesa e dos progressistas, né, notadamente do MDB, né, foi fortemente vitorioso nessa eleição, e esse processo eleitoral, essa vitória eleitoral das forças progressistas se fez sentir no âmbito da própria CBE. E ela se fez sentir como, né? Então, como a esquerda, como os setores progressistas estavam ocupando o espaço, então os educadores precisavam fazer parte desse movimento de mudança no âmbito da institucionalidade, né? Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, né, houve adesão, por exemplo, dos educadores ao governo da Aliança Democrática, né, que reuniu Tancredo e um prócere da ditadura, que foi o Sarney. Então, a terceira CBE ela tirou um documento, ela aprovou um documento público de apoio à Aliança Democrática. Quer dizer, para vocês terem uma ideia do horizonte político que estava colocado no âmbito, né, do movimento de luta em defesa da escola pública. Com a vitória da Aliança Democrática e, né, o Sarney tendo assumido a presidência da República, iniciado a nova República, com todas as questões que ela trouxe, né, a avaliação dos educadores ela vai mudando e eles vão se dando conta dos limites dessa institucionalidade, mas ainda assim, né, permanecem num esforço de formulação, né, de uma construção que pudesse servir de base para o que eles chamam de Política Nacional de Educação, né? Ou seja, na quarta CBE se aprovou a chamada Carta de Goiânia, né, que foi uma plataforma política com as propostas políticas, portanto, com essa Política Nacional de Educação, que serviu de base para esses educadores apresentarem, né, nas audiências públicas durante a Constituinte, né, nas audiências públicas de educação durante a Constituinte. Então, esse elemento propositivo e essa ideia, né, de que aparece também esses elementos nos documentos históricos, por exemplo, uma ideia de que, ok, nós, né, as eleições e o resultado dessas eleições e dos setores progressistas no Estado, nós precisamos reconhecer que não é muito avançado, mas, enfim, eu acho que a ideia de que se os educadores se reunissem, fizessem propostas de uma política nacional, esse Estado brasileiro ele ia acolher essas políticas e essas políticas iam ser implementadas, né? E aí tem um elemento que eu também trago na tese que é importante para compreender essa questão, que é a ideia, né? A compreensão do que foi, do que se tornou, do que se transformou, quais foram as consequências da ditadura, né, do que ela significou enquanto processo de contra-revolução e de ajuste, né, o que ela significou e como ela se refletiu no Estado brasileiro, né? O Florestan ele vai discutir, né, que o caráter autocrático ele ficou cada vez mais forte. A ditadura ela foi decisiva para isso. Como ela foi a última etapa da Revolução Burguesa, né, esse Estado ele se fechou. Ele se tornou, ele chama, impermeável às demandas universalizantes, né? A educação como uma demanda universalizante, ela tinha muita pouca possibilidade de ser assumida pelo Estado burguês nesse momento, né? Por quê? Justamente porque esse Estado ele estava fechado, e esse fechamento ele era decorrência da própria forma como o Estado assume, né, a forma, a feição que ele assume na periferia. Então, os educadores eles tiveram, né, durante boa parte da nossa
pelo menos os setores dominantes, os setores hegemônicos, boa parte da luta em defesa da educação pública, muita dificuldade em compreender o que é o Estado capitalista na periferia, né? O que é o Estado capitalista na particularidade da formação social brasileira. E uma das formas em que essa dificuldade se expressou, né, foi justamente a ideia de que, se houver uma proposição do ponto, né, dos educadores, e se os educadores eles fizerem alguma pressão sobre o Estado vai absorver e vai transformar aquelas que são as nossas proposições numa política. Né? E a gente viu justamente, e o próprio movimento foi vendo e foi sofrendo derrotas em que isso ficou evidente que não é possível. Né? No caso da quinta e das sextas CBEs, rapidamente, né, eu queria só destacar o seguinte. No caso da quinta, a gente já fez, foi uma CBE, né, que já foi realizada na fase final da Constituinte, né, com um certo horizonte de derrota, porque, embora a Constituição ela seja, né, veiculada, difundida, como tendo absorvido, em alguma medida, as demandas populares, né, e do ponto de vista educacional, né, algumas, inclusive, demandas foram incorporadas, mas nós perdemos no fundamental. Né, a bandeira fundamental ali da Carta de Goiânia, que nós levamos para a Constituinte, foi justamente a defesa, né, dos recursos públicos com exclusividade para a educação pública. E nós perdemos para o setor privado, né? Esse elemento ele não foi incorporado na Constituição. Então, foi uma derrota que se fez sentir no próprio movimento de luta, e a quinta CBE reflete essa derrota. Na sequência, que foi a última CBE, que já acontece com atraso, ela já traz outros elementos, né, da própria luta em defesa da educação pública, que reflete não só a derrota na Constituinte, mas também a derrota nas eleições de 89, né, em que o PT disputa, né, o Lula disputa com o Fernando Collor de Mello, e aquela derrota ali, na véspera né, do início da década de 90, quer dizer, se refletiu também fortemente nos movimentos de modo geral e no movimento em defesa da educação pública de forma particular. Né? Qual foi o principal efeito? Predominou, né, na sexta CBE uma certa ideia de que o Estado, né, antes a luta era, né, para esse Estado absorver supostamente as demandas desse movimento. Né? A compreensão de que esse Estado não absorveria, né, ele não nos levou para uma leitura crítica a respeito da análise anterior. Ela nos levou, na verdade, para uma certa evasão, né? Uma vez que o Estado, naquele contexto, ele deixou de ser o depositário exclusivo das expectativas políticas desses educadores. Né? A compreensão de que talvez, né, nós pudéssemos encontrar outros interlocutores, não mais o Estado. Né? E o interlocutor que aparecia fortemente ali nos documentos da sexta CBE foi justamente os novos movimentos sociais. Né? Uma certa... o movimento de luta voltando-se não para a luta propriamente dita, para a confrontação, né, de corte classista, que enfrentasse os dilemas nacionais, que enfrentasse esse Estado e a sua impermeabilidade das demandas das camadas populares, das classes trabalhadoras, mas um certo vetor discursivo que levava muito mais para uma atuação nos movimentos sociais, nas organizações não governamentais, enfim, o Estado como sendo deixando de ser, na verdade, o depositário exclusivo das expectativas políticas, né? Esse elemento, só um parênteses, ele foi muito importante, inclusive, contraditoriamente, para as próprias políticas neoliberais, né? Essa ideia que se fomentou fortemente ali na década de 90, né, de que do Estado mínimo e etc, etc. Então, esse discurso, esse vetor discursivo, ele foi muito funcional
para aquele momento histórico. Então, quais são os elementos fundamentais? Que balanço, né, dessa primeira experiência é possível, né, tirar? Primeiro, que o movimento, a atuação do movimento de luta, ela está situada ao longo de toda a década de 90, né, num processo bastante significativo, né, de absorção pela própria institucionalidade burguesa. Né? Então, a atuação da luta ela se dá fortemente na institucionalidade burguesa, na proposição de uma política, né? Muito menos de uma luta que se dá, por exemplo, construindo uma hegemonia, vamos dizer assim, construindo uma hegemonia e buscando enfrentar os dilemas do próprio Estado, do capitalismo brasileiro, etc. Né? Então, havia essa certa tendência para atuação no âmbito da institucionalidade, né? E uma certa tendência, um certo espírito de conciliação, né? de incorporação das demandas na própria institucionalidade burguesa. Um outro elemento importante também, e decorrente desse primeiro, né, foi justamente a dificuldade de compreensão dos limites e das possibilidades que tem o capitalismo brasileiro, efetivamente, sobretudo após a ditadura, que foi a última etapa, né, da Revolução Burguesa no Brasil, a partir dessa ótica que eu analiso, né, e do Estado também de comportar, né, de absorver, de realizar essas reformas, né, que a gente chama, na verdade, o Florestan Fernandes chama de reformas democráticas e nacionais, entre elas a própria universalização. Então, o movimento de luta não entendeu o que foi a ditadura, né, e atuou sempre muito de forma recuada, no sentido, né, de achar que esse Estado ele ainda poderia produzir algo. E uma outra característica, produzir ou, por meio da pressão, absorver as demandas do campo educacional, dos setores de luta, dos setores progressistas. Né? E uma certa dificuldade também, né, de alcançar uma unidade na concepção de educação e do horizonte político, né? Havia uma divergência muito grande, essa divergência ela só se intensificou, né, quando, por exemplo, se organizou o Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública, né, assim como também uma dificuldade na agenda de lutas. Né? No capítulo 3, que foi justamente o último capítulo, eu vou trabalhar o modo como o movimento de luta ele se volta para, em 86, para a construção, né, do Fórum Nacional em Defesa do Ensino Público, que vai atuar diretamente na Constituinte. A boa parte ali das conquistas, né, mesmo que a gente tenha sido derrotado no fundamental, né, alcançamos algumas conquistas no texto constitucional, boa parte dessas conquistas elas se deveu notadamente pelo fato de que ali, no contexto da ditadura, da Constituinte, ainda houve uma participação significativa do movimento popular. Né? Ali tinha uma organização popular que ainda foi possível fazer unidade, de modo que, né, alguns elementos foram assegurados no texto da lei. Certo? Então, é um elemento importante desse processo. Né? A própria força da pressão popular, como eu coloquei, ela foi central. Um elemento importante, né, que apareceu, que surge, que se explicita principalmente, né, durante as audiências públicas, são justamente as divergências que esses setores da luta em defesa da escola pública tinham. Né? Então, as CBEs elas eram organizadas por 3 entidades, como eu coloquei lá. Quando o fórum ele foi constituído, né, a luta e as entidades já tinham se consolidado, de modo que o fórum ele era constituído por 15 entidades. Então, nós saímos de 3, fomos para 15 entidades durante a Constituinte, e depois na LDB nós fomos para 30. O fórum tinha 30 entidades articuladas, integrantes. E esse processo de ampliação quantitativa, ele
ele veio carregado, evidentemente, né, de uma heterogeneidade que trouxe muitas dificuldades em termos de unidade dentro do fórum. Então, para vocês terem uma ideia, algumas entidades, principalmente SEDES, ANDE e a ANPED, que eram lá formuladoras e organizadoras da CBE, elas ficaram restritas, né, à defesa dos elementos da Carta de Goiânia. A plataforma do Fórum para Constituinte, que era muito mais avançada do que a Carta de Goiânia, por exemplo, um elemento importante que a plataforma do Fórum trouxe, né, foi justamente a incorporação de uma proposta de estatização das instituições de ensino de primeiro, segundo e terceiro graus, como alternativa para a criação de um sistema unitário de ensino. Então, havia ali, né, uma proposta mais avançada em termos de horizonte político, né? Se buscava a estatização, não se aceitava, por exemplo, o elemento da existência das escolas, né, instituições privadas. E essas três entidades que organizaram a CBE, elas não assinaram, nas audiências públicas, elas não se colocaram favoráveis a essas bandeiras, embora fossem integrantes do fórum. Né, embora elas estivessem ali mobilizadas e falando em nome dessas entidades que participavam do fórum. Então, se explicitou nessa experiência fortemente a heterogeneidade do horizonte político, a heterogeneidade das estratégias, né, e da agenda política propriamente dita. Né? Havia um debate muito forte que, inclusive, fez muitas entidades saírem do fórum, que era como nessa altura da luta já havia uma articulação, né, e ampliação das entidades que organizavam a CBE, o próprio Andes, a CNTE, que eram entidades robustas e organizadas nacionalmente, reivindicaram participar como organizadoras das CBEs. E as três entidades organizadoras constantes não aceitaram. Né, porque eles chamavam, eles diziam, né, as pessoas que participavam, falavam, e esses documentos aparecem na tese, que essas duas entidades, o Andes, né, ali na ocasião ainda, a Andes, né, que ainda era uma associação, e a CNTE, elas tinham a arrogância do tamanho, né? E essa arrogância do tamanho, porque elas eram organizadas nacionalmente, tinham base nacional, portanto, mobilizavam muito mais, elas tinham um caráter muito mais reivindicativo, né? Embora também tivesse o caráter propositivo, isso impactava, chocava com o horizonte político, com a compreensão, né, de qual seria a estratégia adequada para essa luta acontecer, que era predominante nas três entidades que organizavam as CBEs. Então, o fórum ele foi uma experiência que, ao mesmo tempo, foi muito rica, ela ampliou o número, né? Ela foi muito importante do ponto de vista da capacidade de luta, mas ela também trouxe a explicitação das dificuldades. No período da LDB, né, como eu falei para vocês, né, nós saímos de 15 entidades para 30 entidades. Então, essa heterogeneidade ela ficou ainda mais evidente e a dificuldade de conciliar ficou ainda mais reforçada. Né? As audiências públicas da LDB elas aconteceram em 89, né, num momento que ainda havia um clima favorável, né? A correlação de forças ela ainda era favorável, de modo que no projeto original da lei, durante as audiências, né, foi possível ter a acordância, né, a adesão de alguns deputados e etc., de modo que nesse período, né, sobretudo no ano de 89, quando aconteceram as audiências públicas, né, aconteceu ali um processo que foi favorável para o projeto do fórum, projeto de lei, que eu quero dizer, o projeto de LDB. Né? Com as eleições de 89, né, as hostes contrárias à escola pública, elas contaram com reforços adicionais, de modo que os deputados
que foram importantes, né, do campo, mesmo do campo progressista, mas que eram favoráveis a boa parte das bandeiras defendidas pelo movimento de luta, né? Eles não foram reeleitos. Na eleição de 89, apenas Florestan Fernandes se reelegeu, a maioria saiu, acabou a legislatura, e outros deputados, eles se elegeram de modo que as forças conservadoras privatistas, elas foram reforçadas. E isso significou, né, precisamente perdas muito importantes no movimento que se seguiu, né, e que teve como momento, vamos dizer assim, fundamental o próprio texto que foi aprovado, né, o próprio texto final da LDB, né, em que, francamente, nós fomos derrotados, né? Nós sofremos uma derrota que também se fez sentir fortemente, né? Eu fiz um estudo também, como a última parte do terceiro capítulo, para tentar ver quais foram os rumos do movimento no cenário pós-LDB, que elementos estavam presentes nesse momento e que, né, permaneceram, foram sendo agudizados. Aqui, nesse momento, eu faço um estudo sobre a organização dos CONEDs, né? Uma série de eventos que teve a participação, notadamente, do setor sindicalista, né? Do Andes, da CNTE, foram protagonistas, como se tivesse mesmo mudado, né? Na década de 80, fortemente as entidades acadêmicas, as entidades científicas, e a participação ainda ali coadjuvante, né, dos sindicatos. Nos anos 90, pós-LDB, né, esses sindicatos eles foram ganhando, né, foram protagonizando a luta, e uma das expressões desse protagonismo foi justamente a organização dos CONEDs. Né? Os CONEDs, eles, como vocês sabem, organizaram os Planos Nacionais de Educação, né, o plano, melhor dizendo, o Plano Nacional de Educação, o primeiro plano, né, que não teve grande repercussão do ponto de vista, né, da incorporação, né, pelo Estado, mas que foi um momento histórico importante no sentido de uma proposta, né, de plano ter sido organizada de forma inédita no campo da luta em defesa da escola pública. E esse movimento ele se desdobra, né, até a compreensão, né, já ali no início dos anos 2000, de que já não era mais possível, sequer no campo dos sindicatos, sobretudo, da educação, manter algum consenso. Né? A gente teve uma reunião do fórum, né, o fórum seguiu, no contexto pós-LDB, teve uma reunião do fórum que considerou aí no encontro, que me escapou o nome agora, né, num cenário, num evento por uma outra educação é possível, no Fórum Nacional por uma outra educação é possível, me recordei agora. Nesse evento foi feita uma reunião no fórum e lá se concluiu que não havia mais possibilidade de obter o consenso no âmbito do fórum. O fórum tinha, né, não tinha como continuar existindo, né? Não havia mais possibilidade de consenso. Esse momento foi justamente o momento em que, né, o governo o Partido dos Trabalhadores chega ao Estado e essa conclusão ela reflete a própria dificuldade de consenso no âmbito do próprio movimento em defesa da escola pública. Hoje a gente vive, né, uma decorrências desse processo que aconteceu lá. Né? Nós temos praticamente dois grandes grupos organizando essa luta. Né? Por um lado, um grupo que retoma essas entidades e faz uma luta mais no âmbito institucional, e outro setor do movimento de luta que aglutina mais os sindicatos e aponta no sentido de uma educação que seja classista, que seja popular, né? Uma educação, talvez, aprendendo e propondo elementos que sejam mais compatíveis
do meu ponto de vista, pelo menos, né, com aquelas que são as características mais relevantes e mais fundamentais do capitalismo, né, brasileiro, né, compatíveis com os dilemas da nossa formação social, e a gente vive um pouco esse elemento, né? Acho que, só para concluir, né, um balanço talvez importante para a gente pensar aí os elementos que, na verdade, surgiram com a pesquisa, né, que a pesquisa me permitiu ver e que permanece atual, é justamente esse elemento, né, do horizonte, de um horizonte político que se desdobra numa agenda que é heterogênea, né, pautada em parâmetros liberais e democráticos, né, uma tendência marcante de atuação circunscrita no âmbito da institucionalidade. Então, é um elemento, a gente ainda vive, né, os dissabores dessa dificuldade em grande medida, né? E eu trago na tese alguns elementos para pensar, por exemplo, o contexto que antecedeu o último golpe que nós vivemos, né, quando a presidência foi impeachmentada, a presidente Dilma foi impeachmentada, o modo como o Fórum Nacional em Educação, que continuou, né, mas cada vez mais para dentro do Estado, como que ele se manifestou em relação a tudo que aconteceu. Oi? Faz? Oi, Júlia? Iria fazer. Eu estou ouvindo uma voz. Eu que estava com o microfone ligado, mas pode continuar. Tá. Meu tempo eu acho que está acabando, né? Fica à vontade para fazer o encerramento. Tá. Um outro elemento importante, né, que a pesquisa me permitiu ver, né, foi justamente que, embora com debilidades, né, embora com avanços, com um movimento de avanços, mas também de recuo, né, a atuação do movimento em defesa da educação pública, ele produziu obstáculos, né, por exemplo, né, por força, né, da pressão popular, produziu algum obstáculo às investidas, né, permanentes de expansão do capital na área da educação. Então, embora a gente não tenha sido derrotado, né, no essencial, sistematicamente, né, em 88, em 96, depois no plano, enfim, estamos seguindo sofrendo derrotas, mas essas derrotas, elas contraditoriamente também, né, foram esse movimento que sofreu derrotas, ele também produziu obstáculos, né, para o avanço ainda maior do capital. Né? Outro elemento também que a pesquisa me permitiu ver, que eu penso que ajuda a compreender, né, hoje, é justamente, né, o fato de que o modo particular como a Revolução Burguesa se consolidou no Brasil, né, enquanto estratégia de contra-revolução permanente, ela agudizou esse caráter autocrático do Estado burguês, né, e hoje esse Estado, ele mais do que nunca, ele é um obstáculo fundamental na consolidação do Sistema Nacional de Educação, que foi sempre uma bandeira fundamental do movimento de luta, né? Então, acho que é importante compreender que o caráter autocrático do Estado, né, esse caráter justamente que ele assume na periferia, sobretudo, né, ele impede que se avance a consolidação de um sistema nacional de educação, né? Porque justamente alcançar essa bandeira de luta, né, implementar essa bandeira de luta, implica, no caso brasileiro, né, alterar o marco legal. E alterar o marco legal para instituir um sistema nacional de educação só é possível, né, numa sociedade cujas bases materiais sejam outras. No caso da sociedade capitalista, isso não é possível. Esse elemento ele é importante justamente porque ele acompanhou todo o processo todo o movimento de luta em defesa da educação pública, né? A educação, o movimento sempre acreditou, manifestou e
e fez essa luta para que, acreditando e orientada pela possibilidade do Estado burguês, pressionado pelos movimentos, realizarem as reformas, né? Realizarem, consolidarem o Sistema Nacional de Educação. E o que a história nos lega, né, nos deixa como lição, é justamente que esse Estado ele não vai fazer, né? E ele não vai fazer justamente porque não tem espaço no Estado burguês, com a feição como a nossa, né, com as particularidades que a nossa formação social tem, não há espaço para o avanço de bandeiras que são, inclusive, burguesas, né, de bandeiras que são do arco, né, do horizonte burguês. Né? O Florestan, inclusive, quando ele, numa das passagens que ele reflete sobre as dificuldades, né, por exemplo, com a primeira LDB, antes até da ditadura, ele se depara com essa questão e se pergunta como pode uma sociedade burguesa não realizar as reformas burguesas, né? O que explica algo desse tipo, né? Então, esse é um elemento importante, né? Porque eu acho que ele pode ser orientador, inclusive, das próprias lutas. O esforço que o movimento fez até as vésperas do golpe, né? No âmbito do próprio Estado, portanto, atuando no âmbito do próprio Estado, durante os 3 governos do Partido dos Trabalhadores, expressa os limites que esse Estado tem de incorporar essas bandeiras. Né? Nós avançamos muito pouco, muito pelo contrário, o capital, né, a educação tratada como um negócio lucrativo para o capital, foi um elemento que avançou muito mais, foi uma estratégia, vamos dizer, que avançou muito mais do que aquilo que a gente foi capaz de construir, estando no âmbito do Estado. Né, atuando no âmbito do Estado como um fórum, que era um fórum social, oficial. Né? Então, esse movimento de expansão do capital na periferia, ele significou concretamente o fechamento do espaço nacional para as reformas burguesas de caráter universalizante. Então, o modo de produção capitalista, a esse modo, não interessa a universalização burguesa, né, porque, na verdade, ele trata a educação como um negócio e não há espaço para a educação como um direito, né, para avançar nesse sentido. Eu acho que o momento que a experiência vivida durante os governos do PT, elas são emblemáticas nesse sentido, né, para a gente enxergar as mudanças. E aí, como eu tinha colocado inicialmente, né, uma característica do próprio movimento de luta, que não é só do movimento de luta, mas se reflete no movimento de luta, é uma dificuldade tremenda de fazer uma nova síntese. Uma síntese que considere, inclusive, a própria história, as lições da história, né? Que é essa, uma das lições, do meu ponto de vista, é essa, né? A impossibilidade de alcançar aquelas que são as chamadas reformas burguesas, que no contexto, que no capitalismo brasileiro elas se manifestam muito mais como contra-reformas, né? E partir para para uma outra síntese, né? Para, por exemplo, né, como o meu ponto, né, de onde eu parto é justamente que a conquista, né, dessas que são as bandeiras levadas a cabo pelo movimento de luta, de luta da classe de luta em defesa da educação pública, ela nos coloca diante da necessidade de superação do próprio capitalismo como forma social dominante, né? Porque o Estado ele não vai, né, assim como também a própria classe burguesa, como classe dominante nesse Estado, ela não pode, não realizou e não realizará qualquer tarefa, né, de cunho civilizatório na particularidade do capitalismo brasileiro. A universalização da educação pública gratuita, a eliminação do analfabetismo, enfim, a expansão da universidade e etc., ela só vai ser possível se ela passar a ser uma tarefa da classe trabalhadora, né? Se a questão educacional ela passar a ser uma questão de classe, da classe trabalhadora. Né? Para isso, a gente precisa, fundamentalmente,
né, no contexto que nós estamos vivendo, sobretudo, ultrapassar, né, a nossa fragmentação, a fragmentação marcante no bojo do movimento de lutas, né, que expressa, né, que se expressa, entre outros aspectos, no isolamento das lutas educacionais, né, como eu falei, do isolamento das lutas educacionais em relação às lutas mais gerais da classe trabalhadora, por um lado, mas no isolamento de setores também que são classistas, que apontam no sentido, né, da superação do capitalismo como forma social dominante, em relação aos setores majoritários dessa luta, que apontam, ao contrário, no sentido de uma atuação que se dê mais fortemente, né, no âmbito da institucionalidade. Né? Enfim, nós estamos vivendo um momento histórico fundamental, né, em plena pandemia, e, claro, nós ainda não sabemos quais serão, né, as repercussões, o que nós aprenderemos enquanto classe trabalhadora, né, com essa experiência dramática que a gente está vivendo. Né? Bom, eu não sou das mais otimistas, que acredita que nós, né, sairemos muito melhores dessa pandemia, porém, né, acreditando na história como um elemento, né, como um movimento permanente, né, eu penso que está colocada a possibilidade, né, dessa disputa acontecer e nós podermos alcançar novas sínteses que são, por um lado, né, superadoras dos nossos horizontes historicamente e predominantemente cultivados no campo da luta, e, por outro lado, também superadoras desse horizonte, a partir da superação desse horizonte, que nos coloque diante da possibilidade de formulação de agendas, né, de luta unificadas com a classe trabalhadora, articuladas às demandas da classe trabalhadora e que possam resultar, né, numa nova síntese histórica, né, histórica no sentido da experiência mesmo.